Olá pessoal, ótimo estar aqui de novo com vocês. Hoje é dia de vídeo com perguntas e respostas. Vamos falar das questões mais frequentes que recebo quando o assunto é divórcio. Sempre digo que ninguém casa pensando em se divorciar. Os planos dos noivos são de que a união dure para o resto da vida, mas nem sempre isso acontece, seja por traição, incompatibilidade de gênios, objetivos diferentes, seja simplesmente pelo fim do amor. Às vezes o divórcio acaba sendo a única opção possível depois de outras tentativas de acertar os ponteiros da relação. Não estamos aqui incentivando o divórcio, mas se essa foi a última escolha, é importante que o processo jurídico seja feito de maneira correta, respeitando os direitos de cada um. Vamos lá então? Bruna, quero me divorciar. Qual o primeiro passo? Primeiramente, é importante dizer que o divórcio tem como objetivo resolver um conflito entre os cônjuges, mas que pode trazer consequências emocionais e financeiras para as partes e para terceiros. Por isso, é importante que a decisão seja definitiva e compartilhada pelo casal. Agora que você já tomou sua decisão, vamos lá. Procure um advogado de sua confiança e comunique a sua decisão. Feito isso, vou explicar os próximos passos. Segunda pergunta: dar entrada em um divórcio, como é? Se for divórcio consensual, poderá ser feito em cartório rapidamente. Quando é consensual e há filhos, é preciso que o pedido seja feito na justiça. Em casos de litigiosos não consensuais, por óbvio, será obrigatoriamente através do Poder Judiciário. Terceira pergunta: quais documentos necessários para dar entrada no processo de divórcio? Essa lista pode variar de caso a caso, porém, de maneira geral, são estes documentos: certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, se houver, cópia do registro geral e CPF dos cônjuges, documentos dos bens móveis e imóveis, como carros, motos, casas, adquiridos ao longo do casamento. Quarta pergunta: quanto tempo dura um processo de divórcio? Em se tratando de um processo de divórcio litigioso, cerca de 3 meses a 1 ano. Porém, mesmo após a decretação do divórcio, há casos em que a partilha de bens costuma demorar, e isso que normalmente prolonga o processo. As partes já divorciadas seguem discutindo a partilha de bens. Quinta pergunta: meu parceiro não está de acordo com o divórcio, o que fazer? Neste caso, pessoal, o divórcio será litigioso e julgado obrigatoriamente pelo judiciário. A solução é entrar com uma ação na justiça, o que é muito comum hoje em dia. O juiz marcará audiência para ouvir as partes e seguirá o processo. Sexta pergunta, pessoal: meu ex ou minha ex tem direito a receber pensão? A resposta aqui é: pode ser que sim, analisadas as particularidades de cada caso para que isso aconteça. Tanto o homem quanto a mulher podem requerer e é preciso provar que não possuem condições de se sustentar. São levados em conta a saúde do requerente, a atividade profissional, a idade, entre outros itens. Na balança também está a avaliação da possibilidade da parte que irá pagar. Se comprovada a falta de condições, ela poderá ser dispensada da obrigação. O objetivo é auxiliar quem não tem condições de sustento e não empobrecer uma parte beneficiando a outra. Sétima pergunta: qual a diferença entre o divórcio não consensual e consensual? No consensual amigável, ambas as partes estão de acordo com a separação. O procedimento é simples e pode ser feito em cartório sem a presença de um juiz. Os cônjuges podem se dirigir ao local com um ou mais advogados, requerer o pedido e saem de lá já divorciados. Quando é consensual e há filhos, é preciso que o pedido seja feito na justiça. Porém, no não consensual, um cônjuge entra com pedido de divórcio sem a concordância do outro. É necessário o acompanhamento de um advogado para cada parte e o processo seguirá em uma vara de família. Oitava pergunta: quero desistir do divórcio, como faço? Primeiro, comunique ao seu advogado. Se o processo ainda não tiver terminado, ele fará uma petição informando ao juiz a reconciliação do casal e pedindo o fim do processo judicial. Porém, após o divórcio decretado, ele não poderá ser anulado. Neste caso, deverá casar-se novamente, como da primeira vez. Isto é até bastante comum. Nona pergunta: com quem fica a guarda dos filhos? Depende de vários fatores. Por exemplo, se o casal entra
em acordo e a separação for amigável. Facilita muito. É levado em consideração o bem-estar do menor e o seu desejo de ficar com o pai ou com a mãe. Não existe prioridade entre ambos. É observada a condição do guardião para criar o filho. Essa condição não será só financeira, mas também emocional, psicológica. Não se esquecendo da guarda compartilhada, onde ambos têm os direitos iguais sobre o filho, decidindo juntos sobre sua criação, sendo o modelo prioritário nas decisões. 10ª pergunta, pessoal. Existe um tempo mínimo de casamento para se divorciar? Não. Admite-se o término do casamento pelo fim do afeto. Por isso, não é necessário estar casado a um tempo específico. Casou hoje, pode separar hoje mesmo. 11ª pergunta. É obrigatória a alteração do nome de casado? Cada caso é um caso. Há pessoas que construíram suas vidas com o nome de casado, uma carreira profissional, entre outros fatores, e por isso pode ser prejudicial para ela essa mudança. Nesses casos, é permitida a continuidade com este nome. O Poder Judiciário dispôs a manifestação de vontade quanto à mudança do sobrenome, que deve ser alegada na audiência de divórcio. Fiz um vídeo específico sobre este tema aqui no nosso canal. 12ª pergunta. Quanto custa um divórcio? Se for extrajudicial, em cartório, terá custos como advogados que cobrarão o seu valor de acordo com o valor mínimo exigido pela tabela do OAB de cada estado, portanto isso pode variar. O cartório em si, o valor da taxa de cartório vai variar também de cada estado. Já no divórcio não consensual, é esperado que os custos com os advogados aumentem, pois o processo tende a ser mais demorado e com o aumento das audiências, sobe também o valor cobrado pelo profissional. Além disso, podem ser cobradas taxas relativas a alguns impostos, que dependerão dos bens partilhados e do valor das pensões alimentícias registradas. 13ª pergunta. Não tenho condições de pagar um advogado. Como faço, doutora Bruna? Primeiro, não se desespere. Você tem direito a um advogado gratuitamente e isso é definido por lei. Através da Defensoria Pública estão à sua disposição advogados competentes que podem te ajudar a resolver seu problema. Você passará por uma triagem para expor o seu caso e prosseguir com o auxílio. Além disso, existem alguns centros de apoio jurídico que atuam de forma gratuita, principalmente em núcleos de práticas jurídicas de algumas universidades. Gostaram da conversa de hoje, pessoal? Lembre-se então de se inscrever no nosso canal. Assim você fica sabendo sempre que houver vídeo novo. E se gostou da conversa, deixe sua curtida aí embaixo pra gente. Obrigada, beijos e até a próxima, porque toda terça-feira tem vídeo novo.